Olá! Tem um personagem na Bíblia que, vez ou outra, traz algum questionamento. Esse personagem está no livro de Jeremias. Em algumas vezes no livro de Jeremias aparece essa expressão rainha do céu. Quem é a rainha do céu? É uma mulher? Quem é essa mulher que é a rainha do céu? Aqui, por exemplo, no verso 18 de Jeremias 44, a gente lê o seguinte: mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à rainha do céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. Quem será que é a rainha do céu? É alguma deusa? É alguém que supostamente poderia estar no céu? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom estar aqui na sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus, né? Já estamos conectados aí com o Brasil e o mundo, como eu sempre digo, há 13 anos dizendo que nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet e a TV Novo Tempo aí espalhada por todo o nosso país. É muito bom ter a sua companhia aqui. Talvez você esteja nos assistindo pelo Facebook, no YouTube, ou quem sabe no canal aberto, ou nas TVs por assinatura, onde a Novo Tempo está sempre brilhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aqui com a gente e vamos juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E quem está com a gente para responder a sua pergunta, o seu questionamento, é ele, professor Leandro Quadros. Professor, mais uma vez aí é muito bom tê-lo aqui com a gente para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja desafiado hoje mais uma vez, meu irmão. Pois é, graças a Deus estamos aqui juntos novamente para aprendermos também com o nosso telespectador, né, nosso internauta, porque as perguntas nos ajudam, né, a aprendermos, a pesquisarmos na Bíblia. Então, esperamos que Deus, né, por meio da Bíblia, responda as suas perguntas hoje e esperamos que você ajude o programa a acontecer enviando as suas perguntas desde agora. Um abraço, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Muito bem, nós já abrimos o programa falando sobre uma personagem que traz dúvida para muita gente, sabe? A tal rainha do céu que Jeremias cita em alguns textos. Essa pergunta quem mandou para a gente veio aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Carlos, eu acho que é Carlos Jesus. Ele é lá do Rio Grande do Norte e a pergunta dele é a seguinte: eu gostaria que vocês me respondessem. Quem é essa rainha do céu citada no livro de Jeremias algumas vezes? Parabéns pelo programa que elucida muito. Olha aí, professor, a gente leu, eu li aqui pelo menos o verso 18, mas tem outros versos em Jeremias que citam, ou que lembra a tal rainha do céu. Tem alguma importância esse termo aqui? Na verdade, quem que é a rainha do céu? O que a Bíblia pode nos orientar? Antes de fazermos alguma identificação dela, ela é mencionada primeiramente em Jeremias 7,18 e em outros textos também de Jeremias. Vamos ver se Deus estava apoiando o culto a esta chamada Rainha dos Céus. Então vamos ler a partir do verso 16, Jeremias 7. Tu, pois, não intercedas por este povo. Aqui é Deus dizendo para Jeremias, não interceda por este povo rebelde. Nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha
para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. No contexto, nós vemos que Deus está bastante descontente a ponto de pedir que Jeremias não intercedesse pelo povo, porque entre os pecados que o povo estava praticando, inclusive sacrifício infantil, como vemos em Jeremias 7:6 e Jeremias 7:31, eles estavam adorando a rainha dos céus e outros deuses. Isso indica que essa expressão rainha dos céus é uma referência a uma divindade pagã. Agora, os comentaristas não têm uma certeza a quem se refere. É provável, de acordo com alguns estudiosos, que rainha dos céus é um título babilônico para uma deusa chamada Istar. A deusa Istar era a deusa da fertilidade e o culto a ela, né, envolviam essas oferendas aqui que as mulheres de Israel faziam, não é? Nessa fase de apostasia, e envolvia também rituais sexuais. Então Deus está sendo contra a adoração a outros deuses, diz o texto, e essa divindade pagã. Então possivelmente se refere a Istar, deusa da fertilidade. Infelizmente o povo de Israel, mesmo tendo conhecimento de Deus, aí por influência de outras nações, também por meio, em alguns momentos, de casamentos mistos, não é? Lá em Neemias 13 nós vemos, eles acabaram cultuando divindades pagãs e esse tipo de culto, infelizmente, os afastou de Deus, porque obviamente desagradou a Deus bastante, né? Porque os cultos a essas divindades envolvem não só promiscuidade sexual, mas sacrifício infantil e uma série de aberrações. Muito bem, professor, estamos apenas começando o programa e para você participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS. Sim, SMS, a mensagem que você manda pelo seu telefone, não é o WhatsApp. Hoje estamos muito familiarizados com o WhatsApp, mas você tem uma maneira de mandar a sua pergunta através do nosso SMS. Essa é uma forma que a gente consegue ter um maior controle para captar a sua pergunta e colocar na mira. Você pode também mandar através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Várias formas que você tem de poder mandar a sua pergunta pra gente. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Esse programa não é um programa temático, por exemplo. Nós colocamos a pergunta que você quer saber. Então não tenha preconceito. Mande a sua pergunta para a gente e juntos nós podemos aprender. Eu não sei o que você vai perguntar, professor Leandro Quadros não sabe a pergunta que eu vou direcionar para ele. Por isso, formule a sua pergunta, formule uma pergunta poderosa, capciosa, aquilo que você tem uma dúvida grande, ninguém conseguiu te responder. Vamos ver o que a Bíblia pode dizer. Professor Leandro Quadros tem a capacidade de encontrar os textos facilmente na Bíblia. Então manda a sua pergunta aí, vamos colocá-lo na mira da verdade. Eu tenho uma aqui, professor, que chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Ele diz assim, aprendo muito. O meu nome tem aqui, Francisco, moro em Pedra Bela, São Paulo. Eu pergunto, na volta de Jesus, ele não pisará na terra? Então, como entender Zacarias 14, que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras? Em Apocalipse, por acaso, em algum lugar da Bíblia fala que Jesus não vai tocar a terra em sua segunda vinda, professor? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele nos mostra que realmente em sua segunda vinda, Cristo não tocará este planeta, mas os justos o encontrarão nos céus, porque serão arrebatados visivelmente. Eu vou mostrar aqui o texto, 1 Tessalonicenses 4, vamos ler o versículo 17, diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então não será Jesus que nos encontrará aqui, descendo aqui no planeta. Nós é quem subiremos e o encontraremos nos ares. Então o texto dá a entender que Cristo realmente não tocará este planeta. Agora, Zacarias 14, você tem que entender que Zacarias 14, ele tem um contexto, né? Ele tem um contexto específico que mostra o momento em que Deus castigaria, não é? Idólatras, castigaria falsos profetas, castigaria aqueles que se apegassem a isso. Então, quando diz que ele estaria sobre o Monte das Oliveiras, é uma forma de dizer que Deus estaria bem próximo, bem presente como juiz. Agora, esse texto de Zacarias 14 também é aplicado à descida da cidade santa, né, de acordo com o Apocalipse 21 e 22, sobre o Monte das Oliveiras. E isso ocorrerá depois do milênio, né? Então, se esta aplicação é feita, não é, com uma referência ao lugar onde a cidade santa descerá, isso não contradiz em nada o fato de que 1 Tessalonicenses 4,17 ensina que os justos encontrarão o Senhor nos ares, porque aí esse período este evento se referiria após o milênio, porque é só depois do milênio que a cidade santa desce sobre a terra e Jesus, obviamente, toca este planeta. Muito bem, professor. Muito bem. Tem uma perguntinha aqui no nosso Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode mandar a sua pergunta também pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Edson Castro. A pergunta do Edson é daquelas perguntas capciosas. E, professor, vamos ver então aí como é que você sai dessa questão. Ele quer saber o seguinte, ó, ele pede para que a gente, ou que você teça alguns comentários sobre alguns capítulos, e eu vou contextualizar depois aqui o nosso telespectador. Ele fala sobre Hebreus capítulo 7, dos versos 4 a 19. Ele fala de Malaquias 3:10, relacionando esses textos, né? E ele fala de Gálatas 2, de 18 a 21, dando-nos a entender de que houve uma quebra da lei, uma mudança da lei. Quando a gente entra ali em Hebreus, está falando da mudança da lei do sacerdócio. Ali em Malaquias, está falando que devemos levar os dízimos no templo e tal. E em Gálatas também fala com essa questão da lei. Eu queria que você falasse um pouquinho para ele, relacionando esses textos aí. De fato, será que a lei foi destituída? Será que a lei foi mudada? Será que hoje estamos sobre uma nova lei? Como é que é isso? Veja, é muito perigoso, querido internauta, você ler versos, né, isolados e não considerar o tema geral das Escrituras sobre o assunto. Então, quando você estuda sobre a lei, você deve considerar uma série de textos bíblicos. Quando você estuda sobre a justificação pela fé, como defendida em Gálatas 2, e em toda a Epístola aos Gálatas, você tem que considerar, além do contexto, uma série de textos bíblicos. Então, quando você lê Hebreus 7, né, normalmente interpreta-se o verso 12 como uma mudança na lei de Deus. Mas isso é uma descontextualização tremenda, né? Então, eu vou ler o verso 12 e aí vou ler no contexto para você perceber a qual lei o texto está se referindo. Então, o verso 12 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Bom, se eu ler esse verso isolado, eu posso dar várias interpretações a ele. Até mesmo que a lei de Deus foi mudada porque mudou a lei do sacerdócio, que agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas o contexto nos mostra algo totalmente diferente dessa conclusão. Vamos ler a partir do verso 11, ó. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha que interessante. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei.
Aqui se fala da lei do sacerdócio. Somente quem era descendente de Levi, não é, poderia ser sacerdote. Só que, como Jesus, a natureza do sacerdócio de Jesus era diferente, porque ele não era descendente dos levitas, mas de Judá, né? E como Jesus é da ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio superior, né? Então a lei do sacerdócio foi mudada, ou seja, agora o Messias não precisaria necessariamente descender da tribo de Levi para ser sumo sacerdote, porque ele foi declarado sumo sacerdote por Deus, assim como foi Melquisedeque. Então aqui não tem nada a ver com o decálogo, aqui não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Você pode até ler depois mais alguns versos à frente. E a prova final encontramos em Hebreus 8:10. Se fosse uma mudança do decálogo, isso seria uma contradição com Hebreus 8:10. Um capítulo à frente, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Faz parte da nova aliança, né, da salvação por meio do sangue de Cristo, faz parte deste processo a santificação, ou seja, o imprimir as leis no interior do indivíduo. Então, como que Hebreus 7:12 fala da abolição da lei, se Hebreus 8:10 diz que a lei vai ser impressa no nosso interior? Não tem lógica. Então, você tem que ver que o termo lei, no verso 12 de Hebreus 7, não se refere ao decálogo, se refere à lei do sacerdócio. Então, é por isso que é importante não tirarmos conclusões de versículos isolados. Muito bem, muito bem. Temos ainda 3 minutinhos. Acho que você consegue responder essa questão aqui que chegou para a gente. Deixa eu ver, olha, já chegou um monte aqui. Deixa eu ver se está... Aqui, ó. Falando sobre a Santa Ceia, professor. O nosso telespectador aqui diz o seguinte: eu fui a uma denominação evangélica e o pregador ou pastor falou que só poderia participar da Santa Ceia do Senhor quem fosse membro dizimista, fiel, e que cada um deveria analisar-se se é merecedor ou não. E também eu gostaria de saber se eu posso fazer a Santa Ceia em família, na minha casa, ou só com a presença de um pastor. Professor Leandro Quadros, quem pode participar da Santa Ceia? E aí vem a questão de fazer a Santa Ceia no lar. Veja, nós encontramos na Bíblia que em João 13 Jesus institui a Santa Ceia, e em 1 Coríntios 11, quando Paulo dá orientações, instruções sobre a ceia, isso era celebrado na igreja, né? Então nós não vemos na Bíblia um exemplo de uma cerimônia assim ser celebrada sem a presença de um pastor ordenado ou de um ancião ou presbítero, né? Depende da igreja, utiliza a nomenclatura. Não vemos na Bíblia, não é, que esta cerimônia deva ser feita de qualquer jeito, a qualquer hora, né? É uma cerimônia muito importante para relembrar-nos do que Cristo fez por nós, relembrarmos da segunda vinda. Então, a Bíblia parece dar a entender que realmente tem que haver um pastor ordenado ou outro líder ordenado ao ministério ali para realizar isso. Agora, quanto a dizer que só membros da igreja podem participar da ceia, nós particularmente discordamos disso. Dizimistas. E dizimistas. Por que nós discordamos disso? Porque em João 13, quando Jesus estabeleceu a Santa Ceia, ele permitiu que Judas participasse da ceia. Aquele que dali um pouquinho iria traí-lo e que já estava sendo um traidor, na verdade. Então, se o Judas, um traidor, pôde participar da ceia, por que um outro pecador não pode? Nós não vemos lógica nisso. Então, qualquer pessoa que se sente pecadora e que crê no sacrifício de Jesus e entende o significado da cerimônia, qualquer pessoa pode participar. Por isso que nós, a Igreja da Novo Tempo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aceita a comunhão aberta.
na Santa Ceia. Qualquer pessoa que entenda o significado e queira participar será sempre muito bem-vinda, porque a ceia não é para santinhos, né, ou anjinhos com uma auréola sobre a cabeça. A Santa Ceia é para pecadores. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para um intervalinho rápido, mas aí, aproveita o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora, como estou recebendo, sem parar, fica chegando pergunta. Obrigado pela sua participação. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, lá tem um videozinho que toda vez eu coloco lá para você fazer as suas perguntas. E ela chega aqui na hora para mim também. Instagram é @namiradaverdade e ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que além de você fazer perguntas ali, onde diz que o programa está no ar, ao vivo, ali tem um campo para você direcionar as suas perguntas, você também tem a chance de solicitar o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Esse é um curso bíblico que a gente oferece aqui no Na Mira da Verdade há muito tempo e muita gente já aprendeu sobre esse ensinamento desse tempo do fim que nós acreditamos estar vivendo. E nesse curso bíblico você vai ter a chance de ver vários assuntos que diz respeito a esse momento e uma preparação. Como entender esses assuntos e se preparar para encontrar Jesus nos céus. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Basta você acessar o nosso blog, como eu disse, novotempo.com/namiradaverdade, ou se você preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial, tá? 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Verdades para o Tempo do Fim. É um presente, você não vai pagar nada, nem o envio para você vai pagar, tá bom? É um presente nosso. Muito bem, as perguntas chegando. Tem uma pergunta aqui no Instagram, que é uma pergunta bem interessante, relacionada à Palavra de Deus, à Bíblia. Olha só, quem mandou foi o Marcelo. O Marcelo dos Santos Correia, ele perguntou o seguinte. Primeiro ele disse, sempre acompanha o programa e gostaria da opinião do professor sobre as alterações efetuadas na Bíblia, nos concílios que se formaram no decorrer da história, onde os líderes religiosos definiriam quais livros ficavam e quais seriam retirados e considerados apócrifos. A pergunta é, qual a autoridade espiritual que eles tinham para decidir essas mudanças na Bíblia? Por exemplo, o livro de Enoque, que andava com Deus, tanto que foi arrebatado pelo Senhor, como não considerar o livro de Enoque um livro bíblico e ainda teve as distorções de traduções, onde, se comparados aos originais, várias passagens se observa mudanças no contexto. Como entender, então, essas alterações? Professor Leandro Quadros. Meu querido irmão Marcelo, eu lhe garanto, não houve alteração alguma, isto é um mito que foi espalhado e é acreditado por muitos na internet, tá? A palavra de Deus que nós temos hoje é a mesma que saiu das mãos dos profetas. E como que nós podemos saber isso? Através da crítica textual. Os críticos textuais analisam manuscritos, que são cópias da Bíblia. E eles conseguem, através dessas cópias, reconstruir o original. Porque há muitas cópias dizendo a mesma coisa. Um exemplo, só do Novo Testamento existem cerca de 5.700 cópias. Então você imagine a riqueza de material, 5.700 cópias para se comparar e ver se houve uma adulteração ou não do texto. E quando se compara essas 5.700, você vê umas pequenas variantes,
alguns erros ortográficos, mas você não vê nada que afete a doutrina cristã, que afete a doutrina bíblica. Então, esse é um primeiro ponto. Teologicamente, né, é impossível comprovar que a Bíblia foi adulterada. Não tem lógica. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos na região de Qumran, existem manuscritos datados de cerca de 1000 anos antes de Cristo. E quando você compara esse manuscrito com algum mais recente, é a mesma coisa. Então, essa questão de que a Bíblia foi adulterada, isso é um mito, tá? Não se pode provar isso pela evidência que existe, né, pela quantidade de manuscritos que existem. Quanto à presença ou não de livros, também não foram concílios que determinaram quais livros fariam parte da Bíblia. Isso aí é um outro mito, uma distorção histórica. O que os concílios fizeram foi apenas reconhecer aquilo que a igreja cristã primitiva já tinha reconhecido. Então, vou lhe dar aqui 2 evidências bíblicas até. O Antigo Testamento todo já estava disponível e formado nos dias de Cristo. Obviamente que antes, né? Mas Cristo utilizou o Antigo Testamento como nós o temos hoje. E não teve nenhuma adulteração, nenhuma mudança de livros. Por exemplo, em Lucas 24, 44, veja do que era composta a Bíblia de Jesus. Quais eram as partes da Bíblia de Jesus, que era o Antigo Testamento? Diz o texto, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lei de Moisés é uma referência ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Profetas ao restante do Antigo Testamento, tanto profetas maiores quanto menores. E Salmos, que era o livro de cânticos deles. Então veja, aqui está o Antigo Testamento já completo. Desde esse tempo. E lá em 1 Pedro 3,15 e 16, Pedro reconhece as cartas de Paulo como sendo inspiradas como as demais escrituras. Isto foi muito antes dos concílios, foi cerca do ano 70 depois de Cristo. Foi muito antes de existirem concílios, foi muito antes de existir a Igreja Católica Apostólica Romana, por volta do século IV. Tá ok? E quanto ao livro de 1 Enoque, meu irmão, você tem que ter em mente que Enoque não escreveu aquele livro. Quando Enoque foi levado para o céu, lá em Gênesis 5:24, nem existia a escrita. Esse é um livro falsamente atribuído a Enoque. Ele foi escrito ali pelo 2º século antes de Cristo e Enoque já estava no céu há milênios. Então tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado com essas informações falsas que são passadas por aí. Eu vou lhe recomendar um livro para você saber como a Bíblia foi formada. Tem muitos livros, mas um livro muito bom é o livro De Alfa a Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. De Alfa a Ômega. É um livro escrito pelo Dr. Rodrigo Silva. Tá? Eu não lembro agora a editora, não é a Casa Publicadora Brasileira, é uma outra editora que eu não estou lembrado agora, mas vai no Google, digita De Alfa a Ômega, Rodrigo Silva. Este livro vai te dar todas as informações que você precisa para você tirar da sua mente esses mitos que acabaram ensinando para você. Professor Leandro Quadros, temos aqui uma réplica, é assim que fala, né? Alguém que está contestando aquilo que você falou sobre a Santa Ceia. Então nós vamos colocar na mira. Se chegou aqui, é para colocar na mira. É dito o seguinte, quem mandou foi o Elias Santos, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Judas fazia parte dos discípulos, portanto deveria fazer parte da Santa Ceia. Depois que desviou, aí não. A ceia era para os membros do corpo de Cristo e não para os de fora. Convidaria alguém alcoolizado para participar? Nas assembleias, isso não acontece. E aí, professor?
Como é que é? Você falou que a Santa Ceia é para todos. Pode ser para todos? O que acontece? Judas, ele era apenas fisicamente membro do corpo de Cristo. O coração dele já estava muito longe. Né? Então você não pode usar isso como argumento. Judas já estava ali em combinação para trair Jesus. E você sabe que estar na igreja fisicamente não indica que a pessoa é convertida ou que ela permanece no processo de santificação. Né? Então Judas aqui, ele já não era mais membro do corpo de Cristo, diríamos assim. Ele estava ali fisicamente, mas o coração estava muito longe de Jesus. E mesmo o coração estando muito longe de Jesus, não houve uma proibição para ele participar da Santa Ceia. E vou lhe contar uma outra história. Eu sei de várias pessoas que não faziam parte do corpo de Cristo, que ao participarem da cerimônia da Santa Ceia, elas ficaram tão sensibilizadas que depois aceitaram a Jesus como Salvador. Então a Santa Ceia pode ser até um instrumento de evangelização. Agora, uma igreja, né, que acha que só quem é batizado pode participar, está perdendo uma grande oportunidade de evangelização. Né? Porque muitas pessoas são sensibilizadas pelo Espírito Santo no momento da Santa Ceia. Então, com respeito, eu discordo do irmão. Muito bem, ainda temos mais uma questão aqui com relação a leis. O Jeff Matias, ele pergunta o seguinte: eu sei que a lei de Deus, os 613 mandamentos, não são divisíveis, mas tem aspectos diferentes. Eu gostaria de saber se na cruz só a parte cerimonial foi abolida ou também a civil. As leis civis foram abolidas na cruz, professor? Além da cerimonial, se é que foi abolida mesmo, como é que é? O que você pode dizer pra gente? Nós temos que entender o seguinte: vamos deixar que Cristo nos responda essa questão sobre a mudança ou não da lei. Mateus 5, 17 e 18, que é um texto bem conhecido. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, os escritos de Moisés, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que é cumprir aqui? O do grego plerô, cumprir é completar, encher, dar o verdadeiro sentido. Então, foi o que Cristo fez no Sermão do Monte aqui, dos capítulos 5 ao 7. Ele deu o sentido espiritual da lei que havia sido perdido pelos fariseus, tá? Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, se não se deve tirar do Antigo Testamento nem um i e nem um tio, como tirar um mandamento inteiro? Não é possível, não tem lógica. Você falou correto, meu irmão, em dizer que mesmo que não haja uma clara divisão de leis na Bíblia, existem sim aspectos diferentes da lei. Uma das provas encontramos, por exemplo, no fato de que somente as tábuas do Decálogo ficavam dentro da Arca da Aliança. O restante da lei de Moisés, que estava num rolo de um livro, ficava do lado de fora. Então isso mostra que eles não consideravam o Decálogo com a mesma santidade, não consideravam, diríamos assim, os aspectos cerimoniais da lei de Moisés com a mesma santidade que o aspecto moral. Então o que nós podemos dizer? Que Cristo não aboliu lei nenhuma. O que aconteceu foi que a função da lei cerimonial foi transferida para Jesus, porque se cumpriu nele. Todo aquele ritual cerimonial do santuário, em que o cordeirinho era morto, tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Então a função da lei cerimonial, que era apontar para Cristo, ela foi transferida para Cristo. Então nós não usamos mais essa questão, abolição da lei cerimonial. É melhor usar o termo transferência de função da lei cerimonial para a pessoa de Cristo. Em relação à lei moral, obviamente, o aspecto moral da lei ele é válido para todas as épocas, para todas as pessoas de todas as nações.
porque princípio é diferente de costume cultural. Costume cultural se aplica a uma cultura específica. Princípio, ele é universal. E por ser universal, ele é eterno. Quanto às leis civis, há leis civis de Israel que se aplicam a nós. Há outras que não, porque nós não somos uma nação teocrática, ou seja, governada somente por Deus. Tá? Então, não que foram abolidas, mas que algumas não se aplicam porque o nosso sistema de governo mudou. Agora, em relação ao aspecto moral da lei, isto é eterno, isto é universal, isto realmente é imutável. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo rapidinho, mas olha só, eu queria dizer para você que você pode mandar sua pergunta. E aproveita o intervalo, formule a sua pergunta. Eu queria deixar em aberto aqui uma pergunta para o próximo bloco. A pergunta é a seguinte: o que a Bíblia tem a dizer sobre os anticoncepcionais? Será que existe alguma condenação? O que será que a Bíblia tem a nos dizer? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta é sobre os anticoncepcionais. Professor Leandro Quadros, será que a Bíblia tem algo a dizer sobre os métodos, o uso do anticoncepcional aí? Veja, a Bíblia não tem nada a dizer sobre o assunto porque o método anticoncepcional não existia nos tempos bíblicos. É algo bem novo. Quando não encontramos uma resposta assim na Bíblia, o que nós fazemos? Nós vamos buscar algum princípio que possa nortear-nos em relação ao assunto, né? Mas a Bíblia não trata de métodos contraceptivos. Agora, vamos buscar aqui um princípio que possa nortear-nos. Bom, se a Bíblia não fala disso, mas enquanto que a Bíblia não fala disso, em Êxodo 21, 22 a 25, a Bíblia é contra o aborto. Tá? Então, se a Bíblia é contra o aborto e ela não fala sobre anticoncepcionais, a que conclusão nós podemos chegar? Né? Que este princípio de que Deus é contra o aborto nos leva a concluir que qualquer método contraceptivo que for abortivo, ele não deve ser usado por uma pessoa que teme a Deus. Consequentemente, um método contraceptivo que não é abortivo, não há nenhum problema de ser utilizado, porque a Bíblia não fala nem que sim e nem que não. Ok? E devemos lembrar de uma outra coisa. Alguns dizem assim, né? Mas em Gênesis 1:28 Deus disse que Adão e Eva deveriam encher e multiplicar multiplicar, não é? E encher a terra. Mas a terra já está cheia, amigo. A terra já está cheia. A bênção que Deus deu para Adão e Eva em Gênesis 1:28 já se cumpriu há muito tempo. A terra está cheia. Então, hoje, é muito mais prudente ter um planejamento familiar, não é? Usar um método contraceptivo não abortivo e planejar, inclusive, o número de filhos que você vai ter. O que adianta colocar crianças no mundo e não poder atender às necessidades delas? Isso é uma irresponsabilidade tremenda, tá? Então, em resumo, a Bíblia não fala do assunto por esse princípio norteador do aborto. Então, evita-se, obviamente, tira da sua vida qualquer método que seja abortivo e os demais você é livre para usar, obviamente, sob supervisão médica, tá? Porque alguns métodos podem ser usados por algumas pessoas e outros não. Então, isso tem que ser feito, obviamente, com a avaliação aí de um ginecologista. No caso de um homem, se deseja fazer a vasectomia, um urologista, né? Baseando nessa sua resposta, professor Leandro, é uma pergunta que foi feita para a gente até esse final de semana passado aí. A questão é a seguinte: casais que optam em não ter filhos,
ou não querem ter filhos, há alguma condenação nisso? Não, a Bíblia não tem nenhuma condenação a respeito disso, não é? A pessoa é livre para querer ter ou não filhos. Agora, há uma coisa interessante, tem um pensamento no livro de Ellen White, o livro O Lar Adventista, que diz o seguinte, que um lar sem filho é como um jardim sem flores, e o coração daqueles que ali residem tende a ficar egoísta. Então, de acordo com este comentário de Ellen White, mesmo que a Bíblia não obrigue você a ter filhos, né? Os filhos são instrumentos de Deus, realmente, né? Para trazer um florido para o lar e para abrandar um pouco do nosso egoísmo, o egoísmo do nosso coração. Até tem um salmo, vamos ver se é o salmo que eu estou pensando, acho que é o Salmo 127, se eu me recordo. Salmo 127, verso 3, a 5. Herança do Senhor são os filhos, ou seja, um presente de Deus. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, a Bíblia não proíbe a pessoa de não ter filhos, mas a Bíblia fala bem e exalta, né, quem tem filhos. Então, considerando isso e considerando esse pensamento de Ellen White muito bonito, né, um lar sem filho é como um jardim sem flores e o coração daqueles que ali residem tende a ficar egoísta, eu creio que a pessoa não deveria privar-se dessa experiência maravilhosa de ser pai ou de ser mãe. Agora, se você decidir assim, óbvio, você não vai perder a sua salvação por isso. Muito bem, professor. Temos aí uma pergunta do pessoal que manda por vídeo para a gente. Se você quer mandar a sua pergunta aparecendo aqui no Na Mira da Verdade, você pode mandar para esse número que aparece na tela aí, ó. É um WhatsApp. O número é 12 98283 0099. Esse é um WhatsApp aqui do Na Mira da Verdade que é exclusivo para perguntas em vídeo, tá bom? As demais perguntas são feitas pelo nosso SMS. Então, anota aí o WhatsApp e vamos ver a pergunta que chegou hoje pra gente. Bom dia, pastor. Eu queria saber, porque a Bíblia fala, né, que quando aqueles dois bandidos, um que foi salvo e o outro que não foi. Aí Jesus falou com um dos bandidos que hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Eu quero saber se Jesus levou a alma dele naquele mesmo momento, que ele foi salvo, tipo o Enoque, que foi para o céu salvo naquele mesmo hora, ou ele foi salvo, mas tem que esperar o juízo. Alessandro, muito boa a sua pergunta. Veja que interessante, Enoque, em Gênesis 5:24, quando ele foi para o céu, ele foi com o seu corpo. Isso nos mostra que nenhuma pessoa estará no céu sem o corpo. Nenhuma pessoa estará no céu simplesmente com a alma, porque a Bíblia não faz essa separação. Outro exemplo, Elias, em 2 Reis capítulo 2, foi levado com o seu corpo, não apenas a sua alma, diríamos assim. E Moisés, de acordo com Mateus 17, Judas 1:9, ele foi ressuscitado, ou seja, quem está no céu está com o corpo. Então esse é um ponto importante para te ajudar a entender esse assunto. Quanto a Lucas 23, a maioria das nossas traduções dão a entender realmente que aquele criminoso perdoado por Jesus, ele foi para o céu naquele mesmo dia com Jesus por ocasião da morte dele. Mas o detalhe é que as nossas traduções, elas colocaram a pontuação, a vírgula, num lugar indevido. Na maioria das traduções está assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então isso significaria que naquele mesmo momento, o ladrão na cruz iria para o paraíso, mas para ele ir, ele teria que ir com o corpo. E a Bíblia não mostra
Pelo contrário, a Bíblia mostra que quando Cristo morreu, o corpo do criminoso permaneceu aqui. Agora, tem uma tradução, que é a tradução ecumênica da Bíblia, que ela pontuou corretamente Lucas 23, 43. E eu vou lhe dizer o porquê, tá? Diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A vírgula antes da palavra hoje, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, indicaria que naquele mesmo dia o criminoso arrependido foi para o paraíso. Agora, a vírgula depois da palavra hoje, como aparece na tradução ecumênica da Bíblia, muda o sentido do texto. Em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Cristo estaria dizendo o seguinte, olha, hoje eu prometo a você que estará comigo no paraíso, mas não naquele dia. A palavra hoje estaria se referindo ao tempo em que Cristo estava fazendo a promessa. E por que eu creio que a pontuação da tradução ecumênica da Bíblia é a correta? Pelo seguinte, em João 20:17, quando Jesus ressuscita domingo pela manhã, isso aqui é importante, Maria Madalena tentou detê-lo, possivelmente para adorá-lo, prostrar-se diante dele, e ele disse o seguinte, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Veja, se no domingo pela manhã Jesus disse que ainda não tinha ido para o céu, como que ele iria na sexta-feira com o criminoso arrependido? Como ele teria ido? Ele não foi. Ele não foi. Porque no domingo pela manhã ele disse que não tinha ido. E ele fez a promessa ao criminoso na cruz na sexta-feira. Tá? Então o que Cristo faz em Lucas 23 é prometer que no futuro, na segunda vinda de Cristo, esse criminoso na cruz seria ressuscitado e receberia a recompensa. Essa é a doutrina das Escrituras, que tirando das exceções que eu mencionei, Enoque, Moisés e Elias, no geral, o ser humano receberá a recompensa da vida eterna, irá para o paraíso, por ocasião da volta de Cristo. Veja o que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, e com esse texto finalizo essa explicação para o nosso amigo. Diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Vamos ver que dia. Que dia Paulo receberia a coroa da justiça, a salvação, em que dia ele seria levado para o céu? Depois da morte ou na volta de Cristo? E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, se a coroa da justiça, a recompensa eterna, é dada na segunda vinda de Cristo, o que Cristo fez em Lucas 23, 43 foi prometer ao criminoso, naquele dia, que no futuro, na volta de Cristo, ele seria ressuscitado e estaria com Cristo no paraíso. Muito bem, professor. Nós temos ainda 3 minutinhos, acho que você consegue responder essa questão. Quem mandou foi a Maria Angélica. A pergunta dela é a seguinte, sobre os mormons. Por que os mormons se batizam pelos mortos? A salvação não é individual? Realmente, Romanos 14, 12 diz o seguinte, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Realmente, a Bíblia ensina que a salvação é individual e que, portanto, ninguém pode batizar-se por alguém. Os mormons batizam-se pelos mortos, tendo como base 1 Coríntios 15, 29, uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 15, 29, que diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então aqui há a menção de um batismo pelos mortos.
E aí os mormons pensam, olha, a Bíblia aprova o batismo pelos mortos, ou seja, se um parente meu morreu sem aceitar a Jesus, eu posso me batizar no lugar dele. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está apoiando a prática, ele está fazendo menção desta prática e que nem era da igreja cristã. Porque diz assim, ó, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Paulo não está dizendo que a igreja cristã tinha esse procedimento, mas que outras pessoas tinham. E por que Paulo citou esse procedimento aqui? Porque ele estava muito chateado com os coríntios porque eles estavam negando a doutrina da ressurreição. Né? E o que Paulo fez? Entre os argumentos que ele citou, para reforçar a doutrina da ressurreição, ele citou esta prática pagã, dizendo mais ou menos o seguinte, vou dizer com as minhas palavras: se aqueles que não fazem parte do nosso meio se batizam pelos mortos porque creem numa ressurreição, imagine vocês se não vão crer na ressurreição, tendo o conhecimento de que Cristo ressuscitou para que os mortos ressuscitassem. Então Paulo só está fazendo menção à prática sem apoiá-la para reforçar o seu argumento de que se pagãos se batizavam por crerem na ressurreição, era uma vergonha cristãos da igreja de Corinto negarem a doutrina da ressurreição dos mortos. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos o programa, já estamos atrasados, mas a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, mais uma vez pela companhia. Deus te abençoe, amigo telespectador e amiga telespectadora. E lembre-se que quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.